Queridos amigos e queridas amigas, mais uma grata satisfação de estar aqui conversando com vocês e interagindo e abordando os temas luminosos da doutrina espírita. Quero cumprimentar, em especial, aos amigos do GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, casa espírita por demais conhecida desta cidade de Salvador, e é a casa que é a responsável pela organização desta palestra, faz parte da programação doutrinária desta casa, e foi ela quem elaborou, quem organizou esse tema esse que formulou o convite para nós, a fim de que a gente possa ter a honra de abordá-lo para os queridos amigos do GELAC. Eu, portanto, cumprimento em especial ao canal do GELAC, o canal oficial do GELAC, aos companheiros que seguem o canal, aos amigos que estão aí nos assistindo por intermédio do canal do GELAC e também para os amigos que estão nos acompanhando por intermédio do canal Raciocínios Espíritas, para o qual também essa palestra está sendo encaminhada, essa doutrinária está sendo transmitida. O nosso tema, indulgência, é um tema clássico, tema que está presente, inclusive, em o Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos temas basilares, um dos temas importantes e capitais da obra kardeciana, abordado, inclusive, em o Evangelho segundo o Espiritismo, e também o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec recebe a informação do mundo espiritual a partir da questão que ele formulou, a questão 886, qual o sentido verdadeiro da palavra caridade conforme entendia Jesus, e as entidades responderam: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, nessa definição de caridade no sentido profundo da palavra, a indulgência é uma das características que configuram a caridade legítima, a caridade verdadeira. É como se fossem faces de uma mesma moeda. A caridade se expressa como benevolência, como indulgência e como perdão das ofensas. A indulgência, portanto, já havia sido citada pelo mundo espiritual a partir dessa obra, a obra capital, a obra básica, a obra inicial, a pedra inicial de todo o edifício doutrinário que se formaria desde então. Mas a indulgência vai ser mais esmiuçada, isto é, o tema da indulgência vai ser mais explorado, esse tema vai ser mais desenvolvido na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra na ordem cronológica da codificação kardeciana, na qual há um capítulo específico em que a indulgência é um dos tópicos desse capítulo, faz parte de um dos itens desse capítulo, um dos itens importantes a ser abordado nesse capítulo e que é um dos temas relevantes do Evangelho. Por quê? Eu me refiro a isso. Porque como a obra O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que trata do aspecto moral, do aspecto ético e até do sentido religioso do Espiritismo, é claro que em nenhum lugar esse tema caberia tão bem como é o caso do tema indulgência na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema está presente no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que é intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. Dá para perceber que esse capítulo fala sobre misericórdia. Cada tema do Evangelho segundo o Espiritismo aborda um tema grande, isso é, um assunto, um eixo maior abordado no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo se propõe em retirar a essência moral do Novo Testamento, isso é, do Evangelho de Jesus, trazer a essência moral naqueles temas que seriam temas fundamentais, temas que são ponto pacífico de todas as religiões, isso é, temas que são universais em qualquer tradição religiosa e particularmente a tradição cristã, temas que não há espaço para interpretações dúbias, disputa religiosa, temas que não são polêmicas históricas ou culturais, mas temas que são restritos ao campo moral. E no campo moral, como diz Kardec, todos se curvam
reverenciados. Então, o bem, o amor, a caridade, quais são os ensinos morais que aparecem na doutrina do Cristo? Kardec retirou e colocou em o Evangelho segundo o Espiritismo, organizando, portanto, arrumando de uma maneira didática, de uma forma pedagógica e aglutinando esses temas em capítulos diversos. Então, as coisas sobre caridade estão reunidas e condensadas ali no capítulo 15, por exemplo. Fora da caridade não há salvação. As coisas atinentes à reencarnação, por exemplo, estão no capítulo 2. No capítulo 3, meu reino não é desse mundo, no capítulo 4, meu reino não é desse mundo, onde Kardec condensa ali alguns temas do Evangelho que alude direta ou indiretamente à reencarnação. Quando fala, por exemplo, sobre a questão da vida espiritual, da vida futura, capítulo 2 agora, meu reino não é desse mundo. Ou então, quando fala sobre os diferentes estados na vida espiritual, ou a pluralidade dos mundos habitados, na casa do Pai tem muitas moradas, declaração de Jesus do Evangelho de João, e que é examinado no capítulo 3º agora. E assim por diante, eu posso aqui citar a humildade. O conceito de humildade no Evangelho está lá no capítulo 7, os pobres de espírito, que Kardec examina. Esse tema nosso aqui é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E o que é que tem a ver misericórdia com indulgência, Flávio? É isso que a gente vai aqui estudar, é isso que a gente vai aqui examinar. Bem-aventurados misericordiosos é uma frase de Jesus do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Entre várias frases há essa bem-aventurança. As bem-aventuranças de Jesus já são a condensação que o Cristo fez de toda a sua doutrina em temas econômicos, em frases sucintas que condensam muita coisa. Então, cada fala do Cristo no Sermão da Montanha reúne um tema denso e um tema importante. Porque no Sermão do Monte ele procurou fazer uma síntese de toda a sua proposta. Então, cada frase ali é um universo à parte. É um tema maior. Kardec, que era muito sábio e, além disso, bastante inteligente, colocou essa bem-aventurança para fazer parte de um capítulo do Evangelho. Entre os 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10 é sobre misericórdia, ou seja, é um tema relevante do Evangelho, é um tema que aparece o tempo todo no Evangelho, é um tema importante da doutrina do Cristo, é um princípio fundamental da proposta que Jesus veio nos trazer. E por isso tem um capítulo sobre misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Como é que Jesus falou essa bem-aventurança? Ele falou assim, porque é importante saber a bem-aventurança e a compensação, porque cada bem-aventurança tem uma compensação, né? Quase que causa e efeito, né? E Jesus diz, no caso dessa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. O que é que isso quer dizer? Isso já nos dá uma pista que a misericórdia é uma dádiva que a gente espalha, mas que fica com a gente. É a dádiva que, à medida que a gente espalha, distribui, fica justamente conosco. A misericórdia que eu dou, que eu oferto, não necessariamente fica com o outro, porque o outro depende de acolher isso. Se o outro for ingrato, for psicopata, se o outro for atormentado, ele não vai receber, não vai assimilar. Mas toda misericórdia que eu espalho é a misericórdia que fica comigo. Chico Xavier comentando sobre isso, a sombra do abacateiro, naqueles evangelhos que ele fazia, especialmente na Vila dos Pássaros Pretos, Chico vai dizer mais ou menos o seguinte, ele vai dizer que o Espírito Emmanuel disse para ele que a paciência que eu exercito com o outro é uma energia que, ao ser direcionado com o outro, fica comigo. E acaba se manifestando em paciência, em tranquilidade e em serenidade para comigo. O afeto que eu ofereço ao outro é um bem-estar que fica comigo e que é direcionado para mim mesmo, um bem-querer em relação a mim mesmo. E assim com todas as virtudes, inclusive com a virtude da misericórdia. A misericórdia é uma palavra que é muito usada por Jesus no Evangelho. Nos Evangelhos em que Jesus dialoga com os doutores da lei, com os fariseus, quase sempre o diálogo de Jesus com os fariseus é algum desafio, é alguma proposta filosófica, teológica em cima da lei, ou seja, do judaísmo. Portanto, é uma conversa sobre lei. O doutor da lei,
operador do direito da época e também sacerdote, porque era uma coisa só. Os operadores do direito eram também sacerdotes do templo, porque o Torá, a lei, era tanto código civil e, portanto, código penal também, ou seja, o ordenamento jurídico, como também era o lema espiritual, o lema religioso, a ética espiritual da época. Era uma coisa só. Não havia essa separação entre mundo laico e mundo espiritual, mundo religioso, tá? Então a Torá era ao mesmo tempo a legislação do povo e ao mesmo tempo era o código espiritual das pessoas. Daí os doutores da lei eram ao mesmo tempo sacerdotes e também operadores do direito. Eram, portanto, operadores do direito. O que é que acontece aqui que a gente precisa aqui examinar? Jesus muitas vezes dialogava com os doutores da lei, muitas vezes mantinha ali diálogos com os doutores da lei super importantes, e esses diálogos quase sempre eram desafios dos doutores da lei à doutrina de Jesus para que ele responda na lei. Era um diálogo de mestres, portanto, do judaísmo sobre a lei. E quase sempre, nos diálogos que Jesus estabelece com os fariseus, a sua resposta é sobre misericórdia. E quase sempre ele conclui a resposta com uma lição de misericórdia. Ou uma resposta sobre misericórdia, ou uma parábola de misericórdia. No Evangelho de Lucas, por exemplo, é riquíssimo as parábolas de misericórdia, que são respostas que Jesus dá a um doutor da lei. Então, misericórdia é algo que é muito ventilado por Jesus, como se Jesus quisesse dizer aos doutores da lei que o que faltava à compreensão da lei era a misericórdia. A misericórdia faz parte, na verdade, da lei divina. E faltava a compreensão daqueles que entendiam tanto a lei, mas que não haviam assimilado ainda a misericórdia. Essa era a temática, essa era a abordagem do Cristo, muitas vezes. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Ou seja, um presente que quando eu dou, fica comigo. É um perfume que quando eu espalho eu fico perfumado. É uma luz que quando eu acendo fica comigo. Essa é a magia, essa é a beleza, essa é a potência da misericórdia. A misericórdia, portanto, faz parte aí dessa temática que Allan Kardec vai abordar no capítulo 10. E é importante dizer o seguinte: a misericórdia é um olhar de misericórdia. Quando a gente pensa em misericórdia, a gente só pensa no perdão. Mas o perdão é um ato de misericórdia. O perdão é um exemplo concreto de ação misericordiosa. Mas a misericórdia não se resume ao perdão. Por isso Kardec colocou a misericórdia como tema desse capítulo 10, é o tema maior, e há subitens ou itens dentro do capítulo que tem perdão, indulgência e assim por diante. Como se dissesse o seguinte: o perdão é uma forma de misericórdia. Talvez a forma mais conhecida. Talvez a forma mais admirada, a virtude do perdão. Talvez a forma mais difícil para alguns, para muita gente, a virtude do perdão. Mas não é a única forma. É uma forma de misericórdia, mas a misericórdia não fica só no perdão. A misericórdia vai além do perdão, é mais abrangente. Né? A misericórdia não se resume ao perdão, a misericórdia transcende ao perdão. Por que eu digo isso? Porque se a misericórdia fosse só o perdão, eu só poderia viver essa bem-aventurança dos misericordiosos quando alguém me ofendesse. Se alguém me ofende, aí eu chego lá e perdoo, e aí eu estou cumprindo a misericórdia. O que significa dizer que em algum nível evolutivo, por exemplo, de espíritos muito evoluídos que convivem entre eles, não existe misericórdia porque não existe ofensa? Se a misericórdia fosse apenas o perdão, precisaria de uma ofensa para a pessoa ser misericordioso. Não. A pessoa que perdoa está agindo com misericórdia sim, está atuando com misericórdia sim, mas a misericórdia não se resume a isso. Há outras formas de misericórdia que prescinde do perdão, que não necessita do perdão, que é isso que a gente vai examinar aqui. Porque a misericórdia é um olhar, o perdão é uma atitude de misericórdia, mas a misericórdia é uma visão, é uma percepção, é um olhar de compreensão das coisas. Por exemplo, o termo misericórdia, inclusive, é decodificado por Humberto Roden. Misericórdia vai ser estabelecido por Humberto Roden como a junção de duas palavras, né? Cordis, coração, e miserere, que é miséria, necessidade, carência. Ou seja, cordis, coração e miséria. A misericórdia é um olhar de coração para as misérias do outro. Misérias aqui, necessidades, não apenas materiais, necessidades gerais. Necessidades, as carências de qualquer natureza. Todos nós somos necessitados em alguma área. Somos carentes em alguma área. A misericórdia, somos defasados em alguma área. A misericórdia é esse olhar de compreensão
esse olhar de coração, é um olhar de coração para com a necessidade alheia. Portanto, o perdão é o mais famoso e mais conhecido tipo de misericórdia, mas há outros exemplos de misericórdia. Aliás, o próprio Kardec é quem aponta isso. Há uma dica no próprio Evangelho segundo o Espiritismo que aponta para isso. Há um item lá, um subitem sobre perdão, um outro subitem sobre julgamento das ofensas, não julgueis, etc. E tem um subitem chamado indulgência. O que significa dizer que o próprio Evangelho está apontando para a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que perdão é uma forma de misericórdia sim, mas indulgência também. Indulgência é uma outra forma de misericórdia. Afinal de contas, se a gente for examinar profundamente, se a gente for examinar em termos psicológicos e filosóficos, a indulgência também é uma forma de perdoar. O perdão, a indulgência também é uma forma de perdão. Portanto, é também uma forma de misericórdia. Por isso que eu digo que a misericórdia é maior. A misericórdia abrange tudo isso. E essas coisas são formas, exemplos de ações concretas de misericórdia. Ou seja, formas práticas concretas de vivenciar isso. O ensinamento da misericórdia, uma vez que a misericórdia é o quê? É um sentimento, é uma virtude, é um olhar. Né? Então, interessante a gente examinar isso, avaliar sobre esse ponto de vista, porque a indulgência é uma forma de misericórdia. Enquanto o perdão é uma misericórdia para com uma ofensa, para uma agressão, para algo que nos fere, por isso que é tão difícil, para algo que toca e que às vezes vai de encontro aos nossos próprios interesses e às nossas próprias expectativas, às nossas próprias aspirações, o perdão, portanto, vai na contramão da justiça. Eu costumo dizer isso. Por quê? Porque se eu perdoo porque é justo, já não é perdão. Olha só que coisa interessante. Se eu perdoo porque é justo, já não é perdão. Porque quando é justo é porque a pessoa merece. Se a pessoa merece, eu dar aquilo ou eu tratar ela daquela forma, é porque é justiça. Mas o perdão é quando eu trato ela bem, mesmo ela não merecendo. Mesmo ela não merecendo ser tratada bem. O perdão, portanto, é uma misericórdia diante de uma ofensa direta. Já a indulgência é uma misericórdia não por conta de uma ofensa específica, de algo que necessariamente nos magoe, nos desagrade, nos afete. Mas a indulgência é uma misericórdia para com a limitação do outro. A imperfeição do outro. Em certos aspectos, a indulgência pode ser mais difícil do que o perdão. Em certos aspectos, a indulgência pode ser mais problemática do que o perdão. E eu vou explicar por quê. Bom, indulgência é sinônimo de tolerância. E o termo tolerância pode ter aí duas conotações, tá? Tolerância no sentido de respeito, quando a gente fala, por exemplo, tolerância religiosa, tolerância com o ideal político e social do outro, tolerância com as diferenças. Esse tipo de colocação, inclusive tolerância religiosa, veio de uma carta de Locke, sobre a tolerância religiosa. Na época da guerra dos protestantes e católicos, pós ali reforma protestante, ele escreveu uma carta sobre a possibilidade de tolerância religiosa. Ele está usando a palavra tolerância como sinônimo de respeito. Tá? Agora, a tolerância pode ser também sinônimo, ou melhor, a indulgência pode ser sinônimo de respeito, que é a mesma coisa, a tolerância é sinônimo de respeito, ou a tolerância, a indulgência, pode ser sinônimo de suportar também. Então, tolerar no sentido de suportar, ou seja, de compreender. Não é à toa, esse verbo, hoje as pessoas não gostam muito, suportar, um negócio sofrido, etc. Mas era um verbo que Kardec tinha, era a expressão que Kardec tinha, e Kardec utilizou essa expressão na época dele. Houve alguns momentos que Kardec usou essa expressão, por exemplo, em alguns momentos, os próprios espíritos falavam, suportai uns aos outros. Fênelon tem uma mensagem que ele vai dizer, suportar o outro na convivência, suportar alguém que nos desagrade na convivência, suportar alguém nocivo para nós na convivência é uma prova muito difícil, eu bem o sei porque eu passei isso. Ele diz isso em uma das mensagens mediúnicas que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Suportai uns aos outros. O suportar aí
é o tolerar. Por quê? Porque a imperfeição do outro muitas vezes me afeta. Às vezes o outro não está me agredindo, não está me ofendendo de maneira intencional, não está deliberadamente querendo me ferir, não é nada grave, mas a imperfeição do outro me alcança, mesmo sem o outro querer. Como nós somos imperfeitos, mesmo fazendo o bem, faremos o bem de maneira imperfeita. E às vezes a gente vai se magoar sem querer. Vai se magoar sem a intenção deliberada. É claro que há mágoa deliberada. Há também a ofensa de caso pensado. Mas muitas vezes a gente se atrita por dificuldade de entendimento, por interpretações diferentes, por histórias de vida de um casal, E aí, o que ela valoriza, ele não valoriza, e assim por diante. E aí, essa diferença de valoração em relação às coisas pode gerar atritos. Não é porque um queria o mal do outro premeditadamente, Quantos casais têm desencontros por conta da linguagem deles, dos cônjuges, ser diferente? Então, a depender da história de vida, por exemplo, do marido, ele gostaria que ela expressasse o amor para ele dizendo, falando, verbalizando, dizendo eu amo você, etc. Já para ela, por exemplo, que tem uma outra história de vida, ela não costuma falar porque não aprendeu assim. Ela aprendeu que o amor se manifesta através de demonstrações práticas, ou seja, fazer alguma coisa pelo outro. Lembrar da pessoa e dar um presente. Fazer algo prático, operacional. Eu fiz um jantar aqui para você, eu fiz uma comida aqui pra gente, etc. Isso seria uma outra linguagem. Já tem gente que não vai valorizar isso. Vai ter gente que vai valorizar, por exemplo, sei lá, o tempo disponível que a pessoa fica comigo. E aquilo vai ser valioso. Então, cada pessoa tem as suas referências, os seus critérios, aquilo que valoriza mais. E isso pode ser motivo de atrito, mesmo sem intenção de atritar. Porque o outro vai interpretar algumas atitudes como sendo ofensa sem o ser. E por isso que o diálogo é muito importante. E por isso a indulgência, isso é, a compreensão fraternal, a tolerância, é tão importante. E é interessante nessa história, nesse raciocínio, a gente perceber que a indulgência é uma misericórdia da convivência, é do dia a dia. A imperfeição do outro vai me atingir. Se o outro se atrasa, se o outro tem uma forma de falar que muitas vezes não é a forma de falar que eu considero a mais adequada, isso tudo aparece na convivência atrita. Se eu estou namorando com alguém e a pessoa quer dormir, por exemplo, de luz acesa, porque ela gosta de luz acesa e eu já gosto de luz apagada, olha só, as diferenças vão gerar atritos. Eu quero ficar em silêncio, a pessoa quer ligar a televisão. Eu quero ligar a televisão, a pessoa quer ficar em silêncio. A convivência faz a gente se atritar. E por isso necessita de muito perdão. Isto é, de muita indulgência, de muita compreensão. E a indulgência e a compreensão tem a ver com uma certa maturidade psicológica. A gente saber que o outro é aquilo que ele consegue ser e nem sempre aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Isso não significa que a gente não possa conversar, dialogar, para que a pessoa possa melhorar e ficar melhor, claro. É claro que a tolerância e a indulgência não é ser conivente com qualquer absurdo, com tudo que é tipo de absurdo, e a gente não trabalhar para melhorar a nossa vida e a vida do próximo. Mas a tolerância, mesmo no trabalho de uma forma sem violentar, sem agredir o outro, sem violar o livre-arbítrio alheio, sem forçar, sem desrespeitar, portanto. Então, nesse sentido, a tolerância é uma virtude muito sofisticada, uma virtude que aparece na convivência, uma virtude que é necessária, é mais necessária a depender do nível de intimidade. Quanto mais íntima é uma relação, maior a necessidade de tolerância e, portanto, de indulgência. Porque o estranho, eu vejo ele uma vez na vida. Se o garçom me tratar mal, eu posso até ficar chateado ali no restaurante naquele momento, mas aquilo eu não vou levar para minha vida. Se alguém me fechar com o carro no trânsito, eu posso até ficar aborrecido, mas depois passa. Eu não vou ficar lembrando. Mas o dia a dia da convivência, naquelas relações mais próximas, a tolerância é mais necessária, porque exige mais de todos nós. Porque aquilo que me magoa vai aparecer várias vezes. Vai suscitar várias vezes a minha necessidade de olhar para aquilo.
Então isso vai exigir de mim muito mais. Vai exigir de mim uma capacidade maior de articulação. Vai exigir de mim uma compreensão que se renova, porque veja, eu posso ter tolerância com alguém que eu conheço agora e aí dialogo, a pessoa fala alguma coisa e eu até acho engraçado, mas na intimidade e na convivência recorrente, aquilo que era tão engraçado, eu vou colocando uma lupa, vou aproximando, quanto mais perto, mais aquele defeito aumenta. E se eu não tomar cuidado, se eu não exercitar a indulgência, daqui a pouco até o tom de voz da pessoa eu já não suporto mais. Pelo nível de intolerância que foi crescendo dentro de mim. Então a indulgência é uma das virtudes, é uma das dádivas, é uma das capacidades de inteligência emocional. Eu costumo dizer que a indulgência é uma espécie de inteligência emocional. A indulgência é a inteligência emocional das mais importantes, se não for a mais importante, para a convivência. É suficiente para dar certo uma convivência? Não. Mas sem ela é impossível dar. Ou seja, não é suficiente, mas é necessária. É totalmente necessária. Sem ela não dá para mais nada, sem indulgência. Porque sempre poderíamos, com intolerância, a gente sempre vai enxergar imperfeições. Vai sempre estar insatisfeito. Vai sempre estar inconformado em relação à postura, à conduta e o funcionamento do outro. Então, a misericórdia da indulgência é uma das misericórdias mais difíceis em algum nível, em algum contexto, em algum aspecto. Às vezes é mais difícil a misericórdia da indulgência do que a do perdão. Eu vou explicar com a história de Chico Xavier. Chico Xavier contou essa história em um dos livros dele, né? Um dos livros dele, que ele conta isso, um dos livros que um dos seus biógrafos escreveu, e ele deu esse depoimento. Ele falou que Emmanuel disse para ele que há dois tipos de cruzes na Terra, a cruz de ferro e a cruz de palha. Ele diz que a cruz de ferro é aquele golpe, é aquela ofensa, é aquela agressão, é aquela coisa dolorosa, aguda, mas é de uma vez só, que você pensa que não vai sobreviver, que você fica mal, é uma difamação, é uma pedrada moral, é uma agressão pública, é uma traição e assim por diante. Essa é a cruz de ferro. Mas ele vai dizer, Emmanuel tem me dito que às vezes é muito mais difícil a cruz de palha. A cruz de palha, pense numa palha, né, que pega e vai incomodando, vai ralando, vai atritando, vai incomodando. A cruz de palha são as pequenas coisas do dia a dia. As pequenas coisas do dia a dia que nos incomodam. É aquela filha que implica com a gente. É aquele filho mal-humorado que de vez em quando nos agride. É o marido agressivo e grosseiro. É a mulher rebelde e instável emocionalmente. Esse dia a dia, diz Emmanuel, é a cruz de palha, que é muito mais difícil, porque é uma cruz que não tem aplauso. As vitórias que você tem nesses desafios, ninguém fica vendo. Ninguém fica ali apoiando, porque às vezes quando você recebe uma pedrada pública, você sofre, mas tem amigos que te apoiam, tem pessoas que te acolhem, mas essa cruz do dia a dia ninguém vê. É uma cruz silenciosa. É uma cruz que as vitórias são conquistadas, quando são conquistadas, consigo mesmo e ninguém fica sabendo. Não há público, não há aplauso, não há curtida. Os desafios são íntimos, são internos e às vezes muito difícil de levar adiante. Chico também comentou nessa mesma obra o seguinte, ele disse que a virtude da misericórdia não é a única imprescindível para a evolução, mas quando o indivíduo tem a virtude da misericórdia, as portas da evolução estão abertas para ele, porque ele tem uma experiência de liberdade maior. O que é que Chico queria dizer com isso? Durante muito tempo eu fiquei pensando o que é que ele queria dizer com isso. Ele disse, meus filhos, inclusive ele acrescenta dizendo, meus filhos, não é à toa que Jesus na cruz, no último ensinamento ele falava do perdão. Perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Aquele ensinamento do perdão era uma forma de dizer para todos que o espírito que consegue perdoar, que consegue agir com misericórdia, tem o seu caminho livre na evolução. Durante muito tempo eu pensei sobre essa colocação de Chico, da obra O Evangelho de Chico Xavier, e cheguei à seguinte conclusão. Por que tem um caminho livre na evolução? A misericórdia não vai lhe dar todas as virtudes espirituais que você precisa para evoluir totalmente. Não vai lhe dar.
mas ela vai te deixar livre, porque se você não se prende a mágoas e a rancores, você consegue acelerar, você consegue ir adiante, você consegue caminhar com mais fluidez, com mais autonomia, com mais leveza. E se você cultiva mágoas e rancores, você paralisa, você para no caminho. A misericórdia lhe dá uma liberdade que o outro pode até me ofender, mas a ofensa dele não vai mudar a minha forma de ser. Porque quando eu me magoo com a ofensa do outro, é porque o outro está conseguindo me controlar. Ele me fere e eu reajo. Ou seja, ele está querendo que eu reaja e consegue com que eu reaja. No fundo, ele está conseguindo me manipular, ele está conseguindo me controlar a minha vida. A misericórdia me dá a liberdade da tentativa do outro me controlar. Se a pessoa ofende, fica com ofensa com ela mesma. É porque eu ajo com misericórdia. Então, a misericórdia é uma virtude que dá uma autonomia ao espírito na evolução. É uma virtude que possibilita uma liberdade. Não é uma virtude que dá todas as virtudes divinas, mas possibilita uma vivência humana capaz de conquistar. A misericórdia não me livra das tentações, dos desafios, da necessidade de crescer, mas me impede de ficar paralisado no caminho. A misericórdia não vai me tornar anjo, mas vai evitar de eu ser diabólico. A misericórdia tem uma dimensão humana super importante que não me dá o céu automaticamente, mas evita de eu ir para o inferno. Inferno simbólico aqui, porque no Espiritismo não existe um inferno no sentido teológico. Jesus muitas vezes utilizou-se da misericórdia. Muitas vezes ele ensinou misericórdia de uma maneira excepcional. E um dos momentos mais brilhantes do Evangelho de Jesus, que aborda a questão da misericórdia, é um trecho importantíssimo do Evangelho de João. É uma obra-prima considerada por muitos autores, uma obra-prima, esse texto de João. Eu me refiro ao encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. A mulher foi arrastada. O texto de João é uma obra de arte. É uma obra-prima. Estudiosos têm se debruçado sobre esse texto de maneira excepcional. Kenneth Bey faz colocações super interessantes no livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio. E é interessante que esse texto foi alvo das maiores suspeitas de quase todos os trechos do Evangelho. Ele foi o que teve maior suspeita, foi objeto de maior suspeita. Por quê? Porque alguns textos antigos do Evangelho não tinham essa parte. Se levantou a suspeita que essa parte foi colocada depois. Mas hoje em dia se acredita o seguinte, que ali havia um choque cultural. Né? Hoje não há dúvidas de que João escreveu aquilo, que João deve ter dito esse texto, e que algumas cópias seguintes, essa parte foi suprimida e apareceu só em algumas outras, e mais tarde foi compilada na Vulgata, etc., apareceu. Mas por que em determinados períodos esse trecho de algumas cópias antigas não aparece? Na época de Jesus não havia imprensa. Então, para a pessoa ter uma cópia de um livro, contratava um secretário, um escriba, e pedia a ele para escrever. E o dono da empresa, isso é, o dono do empreendimento, do investimento que estava pagando o secretário, poderia pedir para te retirar uma parte. Olha, eu quero o evangelho tal, mas eu não quero aquela parte. Eu não quero tal parte, eu quero a metade. Porque isso era possível, ele estava pagando o serviço do escriba. E a cultura judaica era uma cultura que, nesse sentido, ia muito de oposição àquele ensinamento de Jesus. E o que é que acontecia? Mesmo nos primeiros séculos do cristianismo, ainda havia uma mentalidade mais judaica. Aí havia a influência do judaísmo e da mentalidade do judaísmo de Israel. Mesmo em Roma, os cristãos e o cristianismo ainda era um pouco judaizante em boa parte ali dos aspectos culturais. Ora, é bem provável, diz Kenneth Bey e outros estudiosos, que um pai de família que era mergulhado nessa cultura, e essa cultura era o seguinte: a dignidade de uma família está na conduta sexual das mulheres. É bem provável que ele chamasse o escriba para pedir uma cópia e dissesse para ele, ó, tira aquela parte do texto de João, aquela parte da mulher adúltera, tira ela, porque se minhas filhas lerem isso em casa, elas vão achar ali combustível. Então, se elas errarem, por exemplo, no casamento, elas vão dizer, meu pai, você tem que perdoar a mim, afinal Jesus também perdoou aquela mulher. Então, essa é a explicação que Kenneth Bey encontrou examinando o Oriente Médio, a cultura do Oriente Médio e discutindo essas passagens com pessoas da cultura próxima daquela que Jesus viveu. Então, é interessante porque o texto é uma obra de arte.
A pergunta dos fariseus é super sofisticada. Estava ali perto do templo, havia exército romano, guarda romana, né? A depender da resposta de Jesus, poderia se acionar a guarda e ele ia ser preso, né? Havia autoridade do Sinédrio, que também, a depender do burburinho da multidão, olha só, a depender da resposta direta que Jesus desse, e qualquer resposta que ele desse, ele ia ficar em maus lençóis, como a gente já observou isso, né? Mestre, a lei, portanto a legislação, se ele fosse contra a legislação daquele povo, ele estava frito. A lei diz que se apedreja as mulheres que foram pegas em adultério. Está lá escrito na tradição do Torá. Até hoje, em algumas regiões do Oriente Médio, ainda há esse costume bárbaro, né? No entanto, essa mulher foi pega em flagra. E você ensina amor. O que me dizes a respeito? Olha só. Ou ele se contrariava e fazia apologia de um massacre, de um linchamento, ou ele se colocava contra a legislação e poderia ser preso, poderia ser levado a... poderia ser denunciado ali publicamente, que seria levado pelas autoridades e havia muitas testemunhas. O livro é uma obra, o texto é uma obra de arte, porque Jesus escreve na areia. Em época de Páscoa não se podia escrever, a legislação dizia, não podia se escrever em textos, porque era crime, mas em textos de papel. Jesus estava escrevendo na areia. Tanto é que há uma ressalva dizendo, escrever na areia, que o vento leva, que pode se desfazer, não é proibido. Nesses dias sagrados religiosos. Então não é à toa, Jesus conhecia a legislação, escrevia na areia. Até hoje não se sabe o que é que ele escreveu. Alguns supõem que ele estava listando o defeito de cada uma das pessoas ali presentes. Mas isso é uma especulação. Não se sabe se isso é verdade ou é uma lenda, ou é um texto apócrifo, né? Um texto falso. Enfim, ele estava escrevendo, e aí alguém lhe pergunta, e aí, mestre, o que é que fazemos com ela? E aí Jesus responde, aquele que estiver isento de pecado ou de culpa, atire a primeira pedra. A resposta de Jesus, a colocação de Jesus, foi excepcional no texto de João. Por quê? Porque ele não foi nem de encontro à legislação, ele não contestou, ele respeitou a lei, a legislação da época, foi fiel à legislação da época, embora a lei era injusta, mas ao mesmo tempo ele não fez apologia de massacrar ela, de condenar ela através do apedrejamento, ele não incentivou o apedrejamento, ele agiu com tolerância, com amor, com perdão. Ao mesmo tempo, ele não foi conivente com o equívoco dela, ele nem condenou, nem absolveu ela. Ele respeitou a legislação e, ao mesmo tempo, deu uma lição de perdão e de indulgência. Por quê? Porque, veja, Isaías, em um dos textos dele, diz assim, o homem de Deus, o justo, precisa aceitar que ele é pecador. E Jesus estava citando um texto do Antigo Testamento. Qualquer um que pegasse a pedra e dissesse, não, eu não tenho pecado, estava contra Isaías. Poderia ser denunciado. Você está indo contra a lei. Você está desrespeitando a lei. Isaías. Texto de Isaías. Então, quando Jesus remite esse comentário, ele está dentro... Ele colocou os fariseus em maus lençóis. É como se ele dissesse o seguinte, e foi isso que ele disse, segundo os melhores estudiosos, Nicholas Thomas Wright, Kenneth Bey e outros, no fundo, o que ele estava dizendo com essa frase, na cultura do Oriente Médio, era o seguinte, vocês querem apedrejar ela? A lei não recomenda isso? Não me coloquem contra a lei, não. Vamos apedrejá-la. Que se apedreje ela. Mas eu quero que apedreje, eu sugiro que os que vão apedrejar sejam sem pecado. Aí colocou a situação em uma... Primeiro, que havia uma psicologia grupal. Olha, eu como psicólogo costumo defender a ideia de que a psicologia de massa, e há uma obra de Freud chamada Psicologia das Massas e Análise do Eu, a psicologia das massas quase sempre nos nivela de maneira inferior. Nos coloca e nos possibilita levar para fora aquilo que a gente tem de pior, de mais primitivo, de mais inferior. Normalmente, nas massas, a gente faz coisas piores que a gente não fazia de maneira individualizada. É como se a gente não se engajasse na nossa responsabilidade individual e fosse com o grupo, fosse com a manada. Aí a gente vê linchamentos públicos, a gente vê torcida de futebol se agredindo, batendo um no outro, a gente vê pessoas que passam num ponto de ônibus, vê, sei lá, um mendigo dormindo e toca fogo no mendigo. Porque são jovens, possivelmente aquele jovem que tocou fogo no mendigo não faria isso se estiver sozinho. Faz quando está com um grupo. E assim, ideais políticos também. Se você for observar, raramente um ideal social, religioso ou político foi positivo quando era psicologia de massa. Veja os ideais políticos de massa. Nazismo,
fascismo, comunismo soviético, regime de Mao Tse-tung e assim por diante. De esquerda ou de direita política, que eu não estou aqui abordando a questão política ideológica, menos ainda política partidária. Todos esses regimes totalitários foram psicologia de massa, onde as pessoas perdiam a própria responsabilidade individual, né, e se engajavam no grupo. A filósofa judia Hannah Arendt lançou o livro Eichmann em Jerusalém, Eichmann em Jerusalém, que é uma obra best-seller, porque ela acompanhou. Eichmann foi um carrasco nazista, foi aqueles que executava as ordens de Hitler e dos seus asseclas, né? E ela foi acompanhar o julgamento dele em Jerusalém. Ele foi julgado, foi condenado a crimes contra a humanidade, genocídio, e foi enforcado alguns dias depois. Mas no julgamento, Hannah Arendt, que era judia, escreveu dizendo o seguinte: eu esperava encontrar um monstro, uma pessoa fascínora, uma pessoa antissocial, contra a humanidade. E o que eu encontrei foi um excelente pai de família, uma pessoa sensível ao outro, uma pessoa cumpridora dos deveres, exemplar dentro de casa, mas era um burocrata. Obedecia a ordens, a cultura era aquela, e ele simplesmente foi obedecer ordens. Ele queria, de alguma forma, fazer carreira, ascender carreira, estava no regime nazista, e ele não raciocinou e simplesmente executava ordens. Ela não viu um psicopata, uma pessoa sociopata, não viu nada disso. Viu um burocrata, uma pessoa. A tese dela é sobre a banalidade do mal, que às vezes o mal nos envolve, há um mal que existe dentro de nós, e que a gente pode ser levado por um fenômeno cultural, por um fenômeno histórico, por um fenômeno social a esse respeito. E por uma psicologia de massa. Naquele momento, aquele grupo de pessoas que iam a Jesus estavam na massa. Quando Jesus diz, aquele singular que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra, ele devolveu a individualidade naquele grupo de pessoas que estavam mergulhados na massa. Ele fez uma intervenção psicológica a ponto de conduzir todos aqueles sujeitos a saírem da psicologia de massa e mergulharem no seu próprio eu. Uma questão interessante a ser examinado dessa passagem, a ser esmiuçada nessa passagem, é que há considerações morais super importantes nessa resposta de Jesus, né? Aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra, pode ser entendido também por: o que é que vocês têm a ver com isso? Qual é a sua implicação nesse caso? Ademais, olha o que é coisa interessante. O adultério, o relacionamento extraconjugal, é um tema da vida de um casal, ou da vida da relação sexual, da vida sexual de alguém. A pergunta é, se aquela mulher foi pega em flagra, como é que religiosos, fariseus, considerados pessoas purificadas, estavam assistindo a um ato desse? Um ato da vida privada de alguém? Como é que pegaram em flagra, olha que coisa suspeita, como é que pegaram em flagra essa mulher? Religiosos do templo. É de se pensar. Aquilo era uma trama? Era uma coisa calculada, uma armadilha elaborada por ele, sem nenhum compromisso se aquela mulher realmente adulterou ou não, se aquela mulher tinha alguma culpa ou não? Ou foi algo armado já com alguém cujo homem, o marido, estava ali presente? Cadê aquele, olha outra pergunta, cadê aquele que adulterou com ela? Porque a legislação também dizia que uma mulher que foi pega em adultério vai ser apedrejada viva com aquele que adulterou. E cadê aquele que adulterou com ela? Onde é que estava? Onde estava ele? Então, isso é super interessante. A pergunta de Jesus remete a tudo isso. Mas há uma colocação maravilhosa do Espírito Emmanuel sobre essa passagem que diz assim, que havia tantas ocasiões para Jesus ensinar indulgência. Havia tanta situação, porque aqui não é uma lição do perdão. A mulher não ofendeu ninguém pessoalmente, a não ser a vida conjugal dela. Mas aquelas pessoas que estavam acusando ela não ofendeu, ela não agrediu ninguém. Nem a Jesus, nem aqueles fariseus. Então, não é um perdão, é uma lição de indulgência. E aí, Emmanuel vai dizer, de tantas lições do dia a dia, e Jesus teve inúmeras oportunidades, defrontou com inúmeras ocasiões para ensinar a indulgência, ele escolheu ensinar a indulgência de uma forma tão didática naquele caso particular. Aí Emmanuel pergunta, por quê? Por que Jesus escolheu justamente aquele caso daquela mulher
para nos ensinar indulgência e tolerância. E aí, Emmanuel, na obra Vida e Sexo, se não me falha a memória, penúltimo capítulo, ele vai dizer, porque no fundo Jesus queria dizer que aquela mulher é a humanidade toda. Aquela mulher simboliza toda a humanidade. E ele explica dizendo, nenhum espírito que não tenha equívocos na área amorosa, na área afetiva, na área sexual em algum momento. Se não nessa, em outras encarnações. Todos nós, diz Emmanuel, todos nós já caímos, já nos equivocamos, já pisamos em falso quando o assunto é relações amorosas, relações afetivas sexuais. E é por essa razão que ele elegeu aquela mulher que foi pega em adultério, aquela mulher que estava caída no chão, como símbolo da humanidade toda. Como símbolo do ser humano de uma forma geral. Muito bonita essa colocação, essa interpretação de Emmanuel. E ele próprio, numa outra obra, Pensamento e Vida, quando aborda a tolerância, ele vai dizer que quase sempre a intolerância em relação a determinados erros do outro faz o sujeito repetir e acabar cometendo os erros que tanto condena. E ele explica, que a condenação e a intolerância gera reflexos mentais que faz o indivíduo sintonizar justamente com a imperfeição alheia. Imaginemos alguém que vive censurando a vida do outro, que vive sempre fixo no equívoco de Beltrano, no erro de Cicrano, na postura de fulano, e vive assim. Vive restrito, vive exclusivo, vive fixado, obcecado nas falhas alheias. Emmanuel vai dizer, não raro, cria-se reflexos mentais a respeito dessa mente que sintoniza com esse quadro e, no fundo, o espírito acaba assimilando aquele padrão de comportamento e, não raro, acaba reproduzindo e caindo nos mesmos equívocos que condena. Eu vejo isso no consultório o tempo todo. Pessoas que batem no peito e dizem, eu nunca sou capaz disso. E depois de algum tempo está incidindo naquele equívoco que tanto condenou nos outros, que tanto foi intolerante com o outro. Emmanuel vai dizer que a nossa mente é uma espécie de espelho. Ao refletir o erro do outro, a gente assimila o erro para a gente e acaba atuando em nosso comportamento, porque a gente acaba sintonizando com aquilo. Acaba alimentando o equívoco que tanto a gente está ali, condenando, criticando, censurando. Por isso que a maledicência, a crítica, a condenação e até a calúnia faz com que a alma daqueles que vibram assim sintonizem com problemas que na verdade não são seus. Então, no fundo, aquela resposta também para aquelas pessoas o que é que vocês têm a ver com isso? Afinal, um drama conjugal é da intimidade deles. Um tema desse é um tema da vida sexual da pessoa, e Emmanuel diz isso, e que ninguém deveria se intrometer, ninguém deveria interferir, a não ser que convocado para auxiliar, para ajudar. Então, a lição da indulgência aparece ali. E Emmanuel vai dizer o seguinte, ainda em Pensamento e Vida, que a intolerância, no fundo, é uma espécie de imediatismo, portanto, imaturidade do espírito. Quando eu estou intolerante com alguém por conta daquele defeito da pessoa, eu estou intolerante porque eu estou apegado a um defeito que é temporário. Afinal, aquele defeito um dia vai deixar de existir. Se eu ficar muito intolerante com defeitos alheios, eu estou apegado a uma coisa que um dia vai deixar de existir, que vai desaparecer. Porque todo defeito vai desaparecer, toda imperfeição da alma vai sumir. Vai sumir. Então, no fundo, é isso. No fundo, é isso que acontece. É esse tipo de padrão que acontece. Então, no fundo, também, o julgar, o condenar o outro é assumir problemas que não são seus. O não julgueis, aliás, o não julgueis está presente nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O não julgueis é não se envolva. Não queira resolver o problema que o outro não quer resolver. Não se meta em questões que não são suas, da sua alçada. Os problemas não são seus. Ajude a pessoa se a pessoa solicita a sua ajuda. Contribua com as pessoas, mas não assuma a vida alheia. Quando eu julgo, eu acabo assumindo a vida alheia. Eu acabo trazendo a vida alheia para mim. Então, e é interessante porque Emmanuel vai dizer o seguinte, que esse imediatismo faz a gente ficar apegado a um erro que é temporário. Uma visão evolucionista
particularmente a visão que o Espiritismo preconiza, é uma visão tende a ser uma visão mais tolerante. Porque quando eu vejo que aquele defeito que aquela pessoa vai ter daqui a algum tempo ela não vai ter mais, às vezes nessa encarnação mesmo, uma hora esse defeito vai desaparecer. Para que você ser intolerante com aquele defeito? E daqui a 100 anos? E daqui a 300 anos? Aquele espírito, aquela pessoa vai ter aquele defeito mais? Então por que eu estou tanto apegado a uma coisa que tem prazo de validade? Olha só. Então é mais ou menos essa abordagem que a Emmanuel faz, né? Essa abordagem super sutil, super interessante, que é uma abordagem que a gente tem, é um entendimento que a gente tem até de coisas aqui desse mundo. Quantas vezes em coisas aqui desse mundo a gente olha um filho, por exemplo, um filho adolescente de 10, 12 anos, menino, faça isso, olha, eu já passei por essa fase, já tive sua idade, tenha calma, etc. A filha se apaixona e quer já namorar, etc. E a mãe diz, minha filha, eu já tive a sua idade, eu também já tive esse tipo de coisa. Não vá com tanta sede ao pote, não vá assim, compreenda, etc. Por quê? Porque ela já passou por isso. Ela já viveu essas experiências, então ela tem um entendimento. Ela tem entendimento até dos deslizes, né? Dos bate-cabeças do caminho, que são deslizes ali temporários, que uma hora a própria menina vai se ajustar, né? Então ele tem uma compreensão maior, o que não significa dizer que não vai orientá-la de maneira adequada para evitar coisas mais graves, mas ela tem uma compreensão maior, então tem mais tolerância. Ter mais maturidade para compreender, porque a tolerância ou a indulgência é uma espécie de compreensão fraternal. Compreensão e compaixão com as imperfeições do outro e compreensão a respeito do outro. Na obra Paulo Estevão, o apóstolo Paulo vivia em atrito com Tiago menor. Tiago, filho de Alfeu, irmão de Mateus, o evangelista, Levi, né? E durante toda a existência os dois não se entenderam muito bem. Paulo queria que o evangelho fosse pregado a todas as gentes, inclusive aos estrangeiros, e Tiago queria que o evangelho fosse pregado apenas aos judeus circuncidados. E havia essa briga, essa discussão. Paulo tinha maior razão, mas havia muito atrito. Teve um momento que a igreja cristã quase se dividia. Emmanuel conta isso em detalhes em Paulo Estevão, porque a igreja se dividiu. Aqueles que apoiavam Tiago e aqueles que apoiavam Paulo. E se não fosse uma atitude de humildade de Pedro, a igreja cristã primitiva ia se dividir naquele momento de maneira terrível. Né? E Pedro teve uma atitude conciliatória, mas os dois nunca se entenderam. Até que Paulo, já no final da vida, está viajando para Roma para pregar, aonde morreria, e Tiago manda uma carta para ele, pedindo para ele comparecer em Jerusalém, porque precisava da ajuda dele. Paulo pensou em recusar. O que é que esse sujeito quer? Imagine, 2 apóstolos do Cristo. O que é que esse sujeito quer comigo, etc. Mas lembrou-se da missão, lembrou-se do Cristo, que ele estava a serviço do Cristo, e pelo Cristo ele iria. E foi. Encontrou Tiago também já envelhecido. Ele parecia um profeta do judaísmo, as barbas grandes, etc., envelhecido, e os dois começaram a conversar. E naquela conversa, Tiago começou a dizer, Paulo, você acha que tem sido fácil a minha tarefa aqui em Jerusalém? Aqui, na Igreja do Caminho? Não pense que é fácil. Para eu manter essa igreja de pé, e ela não ser destruída pelos fariseus aqui de Jerusalém, que tem um movimento muito forte, eu tive que estabelecer uma relação diplomática, uma relação de boa vizinhança, uma política de boa vizinhança, de diplomacia, uma rede de relações aqui em Jerusalém, para que a igreja cristã fosse respeitada e não fosse atacada. Você lembra dos dias terríveis de Jerusalém de perseguição. Então você sabe muito bem como é que foi isso. E aí começou a falar sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas renúncias ali. O quanto ele teve que abrir mão de algumas coisas para a igreja continuar. E para o ensino de Jesus está sendo transmitido àqueles judeus, os judeus circuncidados, os judeus que iam a Jerusalém, que rezavam na Páscoa, que faziam o ritual no templo. E Paulo começou a olhar para ele de uma maneira que ele nunca tinha olhado, o olhar da indulgência. Olhou para ele de uma maneira que ele nunca tinha olhado. Começou a compreender as razões de Tiago. E começou a pensar que Jesus havia colocado Tiago em um setor da tarefa cristã e ele em um outro setor da tarefa cristã. Que Paulo foi colocado em uma área de trabalho na seara do Cristo e Tiago foi colocado em outra área, mas não estavam em conflito. Estavam trabalhando por Jesus, os dois em áreas diferentes. Naquele momento ele se emocionou.
Se emocionou. E Emmanuel diz assim, nesse momento, Paulo percebeu que a vida exige, a vida necessita mais de entendimento do que de compreensão. Entendimento do que compreensão. O que é que isso quer dizer? Que às vezes eu compreendo as coisas. Quando eu compreendo, fica mais fácil de eu entender, de aceitar. Mas tem coisas que eu não compreendo. Ele não compreendia, Tiago. Mas a vida exige mais entendimento do que compreensão. Ele não compreendia, mas ele tinha que entender. A indulgência é esse entendimento do outro. Ele é imperfeito, ele está fazendo uma coisa errada. Eu não compreendo porque ele continua fazendo a coisa errada, mas eu entendo. Eu entendo que é o momento dele. Eu entendo que ele tem limitação. Eu entendo que ele não vai ser aquilo que eu quero que ele seja, mas aquilo que ele pode ser, o que ele escolhe ser. Posso colaborar, mas não posso exigir que ele seja aquilo que às vezes nem eu ainda consigo ser. Porque o intolerante às vezes quer que o outro seja aquilo que nem ele conseguiu ainda. Misericórdia. Misericórdia se manifesta no perdão. Misericórdia se manifesta na compaixão. Misericórdia se manifesta também na indulgência ou, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na tolerância. Para concluir, me permitam citar o Midrashim, que eu já citei em outras palestras. O Midrashim é uma parábola dos judeus antigos. O Midrash é uma tentativa de entender o texto antigo, o Torá, através de uma interpretação oral. O Midrashim também é oral, mas o Midrashim é uma tentativa de interpretar de maneira oral através de uma parábola. Enquanto o Midrash é um texto, é uma explicação direta, o Midrashim é uma tentativa de explicar através de uma metáfora, de uma parábola. E há um Midrashim muito bonito, que é a respeito da criação, do Gênesis de Moisés, é um Midrashim sobre o primeiro livro do Torá, do Pentateuco Mosaico, e que fala que Deus, é uma parábola, Deus chamou, no sexto dia da criação, né, acho que é o sexto dia ou o quinto dia que ele cria o homem, né, e no momento que ele foi criar o ser humano, ele chamou 2 dos seus auxiliares mais eficientes, que é o Deus da misericórdia, ou melhor dizendo, o anjo da misericórdia e o anjo da justiça. E consultou a ambos, a fim de saber de ambos o que é que eles achavam dele, o Criador, criar o ser humano. E o anjo da justiça disse, não, Senhor. O ser humano vai dar muito trabalho, é contraditório, é ambivalente, é incongruente, vai gerar horror, vai amaldiçoar o Senhor, não vai nem crer no Senhor, em alguns momentos vai estabelecer conflitos, vai despedaçar o outro, vai gerar o caos na terra, vai gerar preocupação ao Senhor. Eu sou de parecer que não se deve criar o ser humano. Aí depois Deus olhou para o anjo da misericórdia e pediu para que ele desse a sua opinião também. E o anjo da misericórdia disse, Senhor, eu compreendo tudo o que foi falado aqui. O ser humano vai dar trabalho sim. O ser humano vai ser instável, vai ser incoerente. Mas, de vez em quando, ele vai ter momentos de verdadeira epifania, de verdadeira iluminação divina. E nesses momentos acontecerá milagres, onde o ser humano não apenas vai se tornar especial e vai ter gestos milagrosos no mundo, gestos heróicos, como também vai reconhecer o Senhor. E é nesse momento que eles serão divinos e acessarão o divino deles para acessar você, acessar o Senhor. Nesse momento eles entrarão em contato contigo e apesar de dar muito trabalho, esses momentos especiais onde o ser humano se conectará com o Senhor, valerá a pena. Valerá sempre a pena. Valerá a pena os outros momentos de muito trabalho. Deus balançou a cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro, meditou e resolveu aceitar a opinião, né? Acatar a opinião do anjo da misericórdia. Puxou a misericórdia para si, jogou-a no chão, começou a pisotear nela até despedaçá-la em múltiplos pedaços, pegou os pedaços da misericórdia e atirou na criação. Atirou em toda a criação divina. E os rabinos dizem que é por isso que nós estamos sempre sobre o olho vigilante da justiça divina. A justiça divina está sempre atrás da gente, nos vigiando. Mas, ao mesmo tempo, a gente está o tempo todo no mundo buscando pedaços
de misericórdia. E quando a gente encontra um pedaço de misericórdia, a gente age com misericórdia, e é nesse momento que acontece um verdadeiro milagre, o milagre da misericórdia, da indulgência, da tolerância, do perdão das ofensas. Esse milagre da tolerância, da compreensão fraternal. É por essa razão que os rabinos dizem que Deus está nos detalhes, porque Deus está na misericórdia espalhada sobre o mundo. A gente é perseguido e é acompanhado, monitorado pela justiça divina, mas Deus está na misericórdia. Por isso que os rabinos falam que Deus está nos detalhes. O amor está nos detalhes. Deus também está nos detalhes. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço aos queridos amigos do GELAC e até breve. Até a próxima.